Fala meu povo, Silvio Conceição para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez máscaras protetoras. E o resultado final da máscara é esse que você vai ver, dá para ouvir o que a pessoa está dizendo, um pouquinho melhor em uns resultados e menor em outros, e é bem confortável. Vamos lá! Essas máscaras agora são obrigatoriedade em muitos estados e cidades, então fica aí comigo. Mesmo que você não tenha equipamento para sublimação, que não tenha um plotter de recorte, é possível fazer sim. Fica aí que eu vou explicar como. Bom, antes de te explicar como isso aqui foi feito, essa corrida para vender as máscaras, para produzir essas máscaras que agora são obrigatórias em algumas cidades, a minha já é, por exemplo, leva pessoas a fazerem coisas não tão bem feitas assim. Por exemplo, essa aqui, que é totalmente de TNT, tá? Eu comprei a cerca de R$7, ou alguma coisa assim. Enfim, não serve de nada, não é o ideal, é só para não levar a multa mesmo. Então, nesse processo que eu vou te ensinar, você vai conseguir criar máscaras personalizadas se você trabalha com sublimação, e se você não trabalha com sublimação, bastaria comprar um tecido na estampa que você quiser. Beleza? Vou explicar o processo. Vamos lá. Bom, o processo inteiro consiste em dublar o tecido. O processo de dublagem do tecido nada mais é que prensar, fazer um sanduíche de tecido um em cima do outro, com uma tela por baixo, um tecido mais fino que vai derreter com o calor, tá? Ah, Silvio, mas eu não tenho prensa para sublimação, você falou que seria possível fazer. Calma, gafanhoto, espera. O que acontece? Você vai ter aqui, no meu caso, eu utilizei um tecido 100% poliéster. Em cima do tecido 100% poliéster entra o TNT, eu só tenho cinza, tá? Cinza claro e preto, não tenho branco, mas pode ser branco. Entra. E logo acima entra outro poliéster, tá? Pode ser Oxford também, algum tecido à base de poliéster, senão o ferro de solda não vai cortar. Feito esse sanduíche aqui de tecidos, você tem o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que é ter o TNT como um filtro adicional ao tecido puro, beleza? Então vamos lá. Silvio, eu não tenho um plotter de recorte, eu não tenho máquina de sublimação. Como de acho eu vou fazer essa dublagem e realizar a manufatura dessa máscara e ganhar algum dinheiro com isso? Calma, você vai utilizar o ferro de solda. Ah, Silvio, mas eu não tenho ferro de solda. Vai no material de construção, isso custa assim de 20 a 50 reais, dependendo da qualidade desse ferro, beleza? O ferro de solda é esse mocinho aqui. Inclusive, o que eu utilizei, ele é bem xing-ling, olha só. Ele é bem xing-ling, tá bem velhinho, foi esse ferro de solda que eu utilizei. Você pode utilizar qualquer um. E claro, uma régua de metal. Não pode ser plástico, porque você vai apoiar a ponta do ferro aqui. Se for plástico, vai derreter. Beleza? Vamos lá. Agora você vai ver na sua tela como foi feito o processo de corte do tecido e selamento das bordas, né, sem costura, lembrando que as máscaras que eu vou mostrar aqui não levam costura, usando como base um molde sublimado, ou seja, eu sublimei antes o molde no tecido e uso ele para me guiar e fazer o corte e a selagem com o ferro de solda. Se você não tem equipamento de sublimação e não pode fazer isso, é simples, imprima o modelo, tá? Imprima o modelo, corte na tesoura mesmo, para você ter ele como guia. Você vai fazer exatamente isso, poliéster, TNT, poliéster, coloca o molde por cima e faz o processo que você vai ver agora. Beleza? Agora vamos para o vídeo. Bom, vamos lá. Para esse processo aqui a gente vai precisar de uma camada de poliéster, pode ser mal cortada mesmo, uma camada de TNT, que vai servir como filtro, a camada principal, que é a camada sublimada, já com o formato. Pode ficar feio assim mesmo, não tem problema. Uma superfície como essa aqui, tipo... essa aqui eu acho que é mármore, mas pode ser vidro, pode ser alguma coisa assim, que não vá estragar com o calor do ferro. Vamos lá, nesse processo é importante entender que a gente vai evitar esses dois pontos aqui logo de cara, tá? Então a gente vai cortar ela todinha e deixar esses dois pontos aqui pro final. Vamos embora. Alinha a régua, faz um corte. Lembrando que o ferro de solda aqui, como ele está muito quente, ele vai não somente cortar o tecido, como ele vai soldar um tecido no outro. Lembrando que aqui nós temos 3 camadas, né? 2 poliéster, 1 TNT. O TNT derrete no meio, principalmente o TNT, tá? Os outros também, mas derrete soldando. Não adianta ir muito rápido, porque vai dar problema. É o calor disso aqui que está cortando e soldando. Agora eu vou acelerar o vídeo.
Muito cuidado também para os ferros de solda não escaparem na sua mão, porque vai te queimar. E não vai ser nada agradável. Lembrando também que a arte pode ser feita como você quiser, tá? Eu fiz com essa aqui, mais pretinha, mais simples. Fiz uma arte também mais apocalíptica. Mas você pode botar o que você quiser, né? A sublimação, você está livre para fazer o que quiser. É legal deitar um pouco o ferro, tá? Que aí ele passa mais calor e acaba realizando isso mais fácil. Prontinho. Agora a gente pode tirar esse montão de pano daqui. Ficaremos apenas com o molde. Esses dois pontos aqui é justamente o que vai fazer, né, essa parte da sua máscara. E aí você tem opções a decidir nesse momento. A primeira opção é, você quer um acabamento melhor, né, um efeito melhor como esse daqui, onde a costura ou a solda, né, com o ferro vai ficar para dentro, machucando quem usa, eu já testei. Ou você vai deixar a solda para fora. Não fica tão bonito, não fica com acabamento melhor, mas garante o conforto de quem vai utilizar. Vambora, eu decido por o conforto de quem vai utilizar, então eu vou colocar aqui, dobrar ela bonitinha, igual um guardanapo. Beleza. Agora venho com a régua, tá? Se você fosse preferir fazer do outro jeito, com a solda interna, você faria esse processo assim, tá? Ao contrário. Dobrei. Coloco a régua. Importante também, se possível, se você tiver uma máscara legal, daquelas de pintura, utilize, tá? Porque solta uma fumaça desse ferro de solda que não deve ser lá muito bom pra gente, porque o cheiro não é agradável, né? TNT queimado. Beleza, o lado de cá foi. Agora o outro. Prontinho, agora a gente tem, né, a máscara pronta com a costura de fora, né, a solda de fora, enquanto a parte de dentro está extremamente confortável. Para você prender aqui, né, um elástico, o ideal é que você venha com ferro e faça furos, tá? Com cuidado, porque o ferro vai comer com facilidade o tecido, então se você der mole, ele vai fazer um furão. Se você tiver uma máquina também de ilhóis, é uma boa, tá? Colocar um ilhóizinhos aqui. Se não tiver, vai assim mesmo, que funciona muito bem. Bom, agora que você viu, o resultado final é mais ou menos esse aqui. Eu vou aproximar bem para você ver a costura. Essa é a parte aqui que machuca, onde sela, tá? Então eu prefiro deixar para fora, mesmo que a gente perca um pouquinho da qualidade do acabamento, porque assim a parte interior não vai machucar quem estiver utilizando, vai continuar fofinho, tá? Esse aqui, esse modelo que eu estou te mostrando é exatamente como você acabou de ver. Não entrou prensagem, nada, somente tecido, TNT, tecido, ferro de solda em volta. Bom, eu vou deixar esse molde aqui para você prontinho no Photoshop, tá? E esse molde, ele tá com uma pasta mascarada, como você pode ver aqui no canto. Então, basicamente, qualquer objeto que você colocar, qualquer imagem que você colocar dentro aqui dessa pasta no Photoshop, vai tomar o formato do objeto. Ó, vou deixar sem objeto nenhum. Bom, eu vou arrastar aqui para dentro uma imagem, ó. Eu vou pegar uma imagem primeiro grande, ó. Joguei aqui para cá, um leão. Eu vou só arrastar, né, aumentar aqui o tamanho dela, posicionar onde eu quero, Enter, pronto, salvou, é só fazer o corte e fazer a máscara. Silvio, eu não quero isso, eu quero colocar algo pequeno com um fundo diferente. Legal, ó, eu vou ativar aqui esse fundo está com efeito de sobreposição de cor. 2 cliques aqui do lado, vai abrir essa tela aqui, ó, você clica em sobreposição de cor e seleciona a cor, poderia ser verde, poderia ser a cor que você desejar. Eu vou colocar preto, ok, e vou importar uma imagem menor aqui para dentro. Também com fundo preto, assim eu conseguiria fazer a arte, né, para essa máscara, levando em conta as soldas e tudo mais. Salvou, tá lá.
No Photoshop é isso, eu vou deixar esse arquivo pronto para você. Lembre-se sempre de colocar o arquivo, tá? A sua imagem dentro da pasta, tá? Dentro da pasta aqui do lado. Se tiver fora da pasta, ó, deixa eu tirar ele da pasta. Ele vai ficar normal. Colocou dentro da pasta, tá prontinho para você. Só você dar Ctrl T para transformar, aumentar o tamanho e colocar a imagem certinha dentro da máscara da maneira que você quiser. Ok. É isso. Agora vamos ver como fazer isso utilizando alguns apetrechos extras, a plotter de recorte e a prensa sublimática. Vamos lá. Bom, vamos lá. Para fazer essa dublagem aqui, nesse caso, eu escolhi perfurar, tá? Fazer uma perfuração utilizando o plotter de recorte para que facilite um pouco a respiração. Nesse outro modelo, né, que foi feito completamente com a dublagem dos tecidos, né, o TNT dentro do poliéster, dá para respirar legal? Dá, mas dá para respirar pelo um buraco que fica aqui em cima, né? E não necessariamente pela máscara em si, que claro, o plástico derreteu ali dentro. Tecido de poliéster, né? 100% poliéster. O TNT arrumadinho com um furo. Outra camada de poliéster, tá? Não repare, é claro, no meu corte perfeito dos tecidos, é que eu tenho muita paciência, sabe? Eu adoro costurar, só que não. A arte com a marca de registro do plotter. Só que essa aqui a gente vai colocar depois, tá? Porque o tecido ele encolhe durante o processo. Então vamos lá. Primeiro, realizar a dublagem. Para proteger minha prensa, eu vou colocar ainda um sulfite por cima. Isso é opcional, se você tiver cuidado para colocar certinho o TNT dentro do tecido, não tem problema, até porque a minha prensa, ela tem uma manta, né? Como você pode ver. 40 segundos, 200 graus Celsius. Aviso sonoro, a gente solta. Beleza. Nesse momento a gente fez apenas a dublagem, tá? Que nada mais é que derreter, né? Telar esse tecido. O TNT derrete entre um tecido e o outro, fazendo a junção dos dois. Tá vendo aqui os espaçamentos? Onde ficou apenas poliéster com poliéster, é a parte que eu separei para respiração, né? Então agora eu vou posicionar aqui a minha arte sublimática, levando em conta onde eu quero os furinhos. Beleza, eu poderia prender com a fita também, não vejo necessidade, né? Sabendo abaixar e levantar corretamente não vai dar nada. E prenso por mais 30 segundos. Dessa vez não vai ter aviso sonoro, porque o tempo estava diferente. E voilá! A gente tem agora o material telado com a arte sublimada. E as marcas de registro, né? Para que eu possa cortar essa máscara utilizando o plotter de recorte. E como você pode ver do outro lado, ó, os furinhos estão lá, livres do TNT, da camada selada, para facilitar a respiração. Agora vamos para o plotter. Essa é uma Banner Cut Light. Aqui ainda tem, ó, o resquício do TNT que eu fiz. Ok, e mandar o comando de leitura pelo computador. Bom, agora que o processo foi feito, a gente já tem o material cortado no plotter, dublado bonitinho, com os furinhos, ó, contra a luz você consegue ver bem, que tem partes não dubladas propositalmente aqui na frente para respirar. A gente vai fazer apenas o fechamento, tá? Esse fechamento ele pode ser feito tanto para fora, vai aparecer uma linha aqui, mas vai se tornar mais confortável de utilizar, quanto para dentro para não aparecer, né? Esse aqui eu vou fazer para fora, para mostrar, porque o último foi feito para dentro. Vamos lá, a gente une a máscara. Aqui é muito importante você ter uma régua de metal, alguma coisa assim, uma superfície diferente. Por isso que eu tô aqui fora, porque aqui é pedra, tá? Não pode ser nada frio, nada delicado, melhor dizendo, porque vai dar problema.
Juntou, uniu, régua. Lembrando que aqui a gente já cortou na plotter, então o que a gente vai fazer é vir com o calor do ferro de solda somente para unir os dois lados. Ó. A gente vem passando o ferro de solda. O que vai fazer essa unção é o TNT que está lá dentro, né? O TNT que está lá dentro da dublagem, ele derrete soldando as duas partes. É basicamente isso. Agora a gente repete o processo do outro lado. Né? A linha bonitinho. A régua é só para que o ferro de solda não voe no seu dedo. Prontinho, ele derrete e faz a união dos dois lados. E agora você já tem o formato, né, para encaixar no rosto. Dessa forma que eu fiz, ó, note que vai aparecer a costura. Você vai ver essa costura. Se você inverter a máscara antes de fazer isso, essa parte não vai aparecer, porém vai arranhar o rosto de quem estiver utilizando. Aqui, é claro, você vai colocar elásticos dos dois lados e pronto. Tá aí a sua máscara vendável. A dublagem, ela transforma o TNT praticamente em plástico. Então, quando você junta isso no rosto, a sensação é ruim. Você não consegue respirar bem, a não ser que seja por aqui, ó. Ele deixa um veio aqui em cima, então o ar passa por aqui e você consegue respirar. Mas não é legal, não é muito agradável. Por isso, eu também fiz este outro modelo, com a dublagem parcial, tá? Ou seja, eu perfurei todinho o TNT para que a junção, a cola que o TNT faz quando derrete, ficasse somente em uma parte. Assim, eu consigo inclusive falar melhor, você deve ouvir melhor o som da minha voz. E isso é importante, tá, gente? Porque você vai pra rua, uma hora você vai encontrar com um atendente qualquer, vai precisar conversar, e a outra não te permite muito isso com a dublagem total. Então, na minha opinião, se você não tem um plotter de recorte para facilitar esse processo, né, fazer esses furinhos, não compensa fazer a dublagem total. Agora vamos às minhas opiniões, né? Eu testei as máscaras, eu fiz modelos somente como eu ensinei no início, de forma completamente manual, cortando o tecido enquanto faz a selagem, né? Funciona muito bem. Eu fiz a dublagem inteira do material, tá? Não gostei muito, para ser sincero, tá? É possível? É. Funciona? Funciona, mas não recomendo, não é muito confortável. Fiz também o telado, né, ou melhor dizendo, com as perfurações. E eu utilizei ainda duas variáveis de solda. O que tem a solda para fora, né, você pode ver que é esse aqui, ele não fica tão bonito, mas fica extremamente confortável. Esse que tem a solda para dentro fica mais bonitinho, com a máscara montada e tudo mais, mas eu não curti. Ele arranha o nariz, arranha o queixo, não achei bacana. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu fiz aqui 4 máscaras. Eu testei as 4 máscaras. Como eu disse, a solda para dentro não me agradou, machuca, não acho legal você vender isso. Se você encontrar uma forma de costurar ou colocar um tecido ali por cima para amenizar esse arranhado que dá, beleza. Quanto à manufatura, é muito mais fácil fazer esse processo no plotter de recorte, ou seja, faz a dublagem na prensa térmica, supondo, é claro, que você tem esse equipamento, ele vai deixar o tecido mais firme, você leva para o plotter, manda cortar, sai dali, pronto, você só vai fazer a solda de cima e de baixo, bem mais rápido o processo e menor a exposição a esse cheiro tóxico quando a gente passa o ferro de passar no TNT e no poliéster. Porém, acho muito importante levar em consideração o seu usuário final, se você vai vender isso aqui. Então, eu acho que o processo correto seria perfurar o TNT, como eu mostrei, para facilitar a respiração. Não é lá muito adequado, de acordo com a OMS, porque o TNT funcionaria como um filtro, a gente tirou ele em alguns pontos, mas se torna mais confortável. E em segundo ponto, a máscara que eu achei mais confortável de usar, de respirar, foi a máscara completamente artesanal, ou seja, a máscara que a gente cortou utilizando o ferro de solda, porque a solda acontece somente na extremidade, o TNT fica intacto lá dentro, funcionando como filtro, o que é mais seguro, e além disso o material fica mais maleável, se adapta melhor ao rosto e facilita a conversação. Gente, é importante entender que a gente vai na rua uma hora, vai precisar falar com alguém e com a máscara que eu utilizei completamente telada, ou seja, com a dublagem inteira, eu precisei baixar a máscara para falar para o atendente me entender o que eu queria.
Então não acho muito legal. Lembrando que esta dica eu vi originariamente em outro canal, tá? O processo de dublagem todo mundo conhece, mas utilizar isso do ferro de solda para fazer uma máscara, eu vi em um outro canal, que é um pouquinho pequeno, eu não vou lembrar o nome agora na gravação, mas vai aparecer aqui o canal dele. Se inscreva lá, dê uma força pro cara, porque é muito legal compartilhar conhecimento, a gente precisa fomentar isso. Aproveitem esse momento, tá? Quando a gente empreende, sempre existem ondas, a gente precisa surfar essa onda. A onda no momento são essas máscaras personalizadas, na verdade máscaras de qualquer forma, mas a máscara personalizada tende a vender um pouquinho mais caro por ter a arte que o cliente quer e claro, por ter maior valor agregado. Lembrando que isso agora passa a ser utilizado como um acessório de moda, tá? Quem puder pagar mais por isso vai querer, eu quero uma caveira, eu quero um unicórnio, eu quero sei lá o quê. Eu quero comprar com um unicórnio porque minha filha vai achar melhor usar se for coloridinho e tal. Então, gente, vai vender. Se você não tem intuito de fazer isso para vender, pelo menos fica aí uma forma de fazer isso que é bem barata, bem prática, para sua própria família, tá? O metro do poliéster custa cerca de 12, 13 reais, dependendo da loja. O metro do TNT é 2,50. Então, o custo real para fazer uma máscara dessa, sem levar em consideração a sublimação, tinta sublimática, energia das prensas e tal, é muito baixo, mas muito baixo mesmo. Beleza? Bom, é isso, gente. Eu espero realmente ter te ajudado, ter te dado mais uma forma de lucrar nessa pandemia, nessa crise horrorosa. E no próximo vídeo eu farei o Face Shield inteiramente no plotter de recorte, utilizando apenas acetato. Então não perca, pode ser uma forma de você ajudar hospitais e profissionais da saúde da sua região. É isso, um grande abraço, muito sucesso, até o próximo vídeo, fui!